Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós iremos fazer a correção da oitava lista de exercícios de física, né? Aplicada aí da semana de 25 de maio a 29 de maio. A primeira item que vocês tinham lá trazia uma série de instruções para vocês realizarem a atividade, bem como uma pequena explicação aí sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Então a questão de número 1 pedia o seguinte, olha, um condutor elétrico está em equilíbrio eletrostático. Pode-se afirmar que o campo elétrico e o potencial elétrico são nulos. Então, se a gente analisar aqui no item anterior, né, no condutor em equilíbrio eletrostático, né, as cargas elétricas em condutor em equilíbrio eletrostático não se localizam no interior da superfície externa, que é o primeiro item. Né. O campo elétrico nos pontos internos de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. O potencial em todos os pontos internos da superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático é constante. E em um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico, né, nos pontos de superfície, tem direção perpendicular a ela. Então, analisando essa questão número 1, então, um condutor elétrico, né, está em equilíbrio eletrostático. Pode-se afirmar que o campo elétrico e o potencial interno são nulos? O campo elétrico até pode ser, né, mas o potencial elétrico, né, interno não. Né, pelas leizinhas que a gente acabou de ver aqui, o campo elétrico pode ser nulo, mas o potencial elétrico não, né? O campo elétrico é nulo e o potencial elétrico é constante. Aqui ele diz, né, o potencial elétrico em um condutor em equilíbrio eletrostático é constante. Então, alternativa aí, letra B para essa questão, ok? Questão de número 1, alternativa letra B. O campo elétrico interno é nulo, né? De um condutor em equilíbrio eletrostático, mas o potencial elétrico é um valor diferente de zero aí. Então, pessoal, a questão 2, no interior de uma gaiola de metal é pendurado um pêndulo duplo, constituído de duas esferas muito leves, cujas superfícies foram metalizadas. Os fios que o sustentam, as esferas, né, são isolantes. Então, quer dizer que não há, né, condução de eletricidade entre a gaiola e essas esferas. Uma esfera, né, fortemente eletrizada com carga positiva é aproximada da gaiola, como mostra a figura. Então aí tem uma esfera, né, com carga positiva, e foi aproximada dessa gaiola, onde lá dentro tem, né, essas duas esferas em equilíbrio eletrostático. Podemos afirmar que, decorrendo algum tempo, até se estabelecer o equilíbrio eletrostático, as esferas pendulares ficarão. Então, nessas imagens analisando aí, o que acontece? A gaiola seria como se fosse uma superfície em equilíbrio eletrostático. Lá dentro existirá campo elétrico? Existirá um campo elétrico nulo, né? E como a gente viu lá nas propriedades, se lá existe um campo elétrico nulo, lá vai existir também o quê? Um potencial elétrico constante, né? Então, como esse potencial elétrico não vai variar, então essas cargas não vão ser eletrizadas por essa carga, ação dessa carga exterior à gaiola, ok? Então, qual das figuras vai representar bem a nossa situação? Seria a alternativa letra E, né? Essas esferas, né, que estão lá dentro da gaiola não sofrerão, né, eletrização por essa esfera que é externa a essa gaiola, né? Então, essa gaiola irá proteger essas esferas, né? Porque o campo elétrico lá dentro é nulo e o potencial é constante. Então, essas esferas não se carregarão, vão se manter com a mesma carga que elas têm, ok? Então, a resposta para o exercício 2, alternativa letra E. Pessoal, exercício, né? Numa seção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 coulomb a cada 2 segundos. A intensidade da corrente elétrica nesse fio será... Então, como fazer isso, né? O que é corrente elétrica, né? Ele quer saber o quê? Qual é a intensidade da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, o que ela é corrente elétrica, né? É como se fosse a quantidade de carga que passa, você tem um fio, a quantidade de carga vai passar aqui pelo fio em determinado tempo, né? Por um tempo, um fluxo de elétrons aí. Então, a quantidade de carga que passou por esse fio, segundo o exercício, são 10 coulomb. Então, essa quantidade de carga vale 10, dividido pelo tempo, né? Esses 10 coulomb foi medido em quanto tempo? 2 segundos. Então, divide por 2. 10 por 2, 5 coulomb por segundo. E essa relação coulomb por segundo define a relação ampere, né?
Então, aqui passou 5 amperes de corrente elétrica. Então, esse fluxo, né, a quantidade de carga que passa lá por segundo, define aí a corrente elétrica. Ok? Quanto mais alta essa corrente, mais elétrons passam lá, mais cargas. Ok? Então, deu 5 amperes. Tem alternativa, letra... Vamos ver lá. Alternativa letra D. Ok? A carga elétrica de um elétron, né, vale aí... Carga elementar... Vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? A passagem pelo filamento de uma lâmpada passou uma quantidade de N de 1,25 vezes 10 a 17 elétrons por segundo em 1 segundo, né? Em 1 segundo. Equivale a uma corrente elétrica em miliamperes de... Então, que essa resposta em miliampere. O que é a corrente elétrica? O I, né? A corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Ela é a quantidade de carga dividido pelo tempo que essa carga passa lá pelo fio, né? Qual a quantidade de carga que passou lá por esse fio? Aqui ele diz que nesse fio passou 1,25 vezes 10 a 17 elétrons em 1 segundo. Então aqui a gente só tem a relação quantidade de elétrons por segundo. A gente sabe que para calcular a quantidade de carga, o que é necessário? O número de elétrons e a carga elementar. O que a gente tem aqui é o número de elétrons em cima, né, que passou, que foi 1,25 vezes 10 a 17, e o tempo que ele passou, que foi 1 segundo. Então, se a gente usar a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 com a quantidade de elétrons que passar, a gente vai achar a carga. Então, essa carga é igual ao número de elétrons que passou, 1,25 vezes 10 a 17, vezes a carga elementar de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, multiplicando 1,25 por 1,6, isso dá quanto? 1,25 vezes 1,6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, vão 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Multiplicar por 1, repete o número, né? 5, 2, 1. Somou, 0, 10, vão 1. 1 mais 7, 8. 8 com 2, 10, vão 1. 1 mais 1, 2. Lá nós vamos ter que voltar uma casa que tem aqui embaixo e duas que tem lá. Então, 3 casas. 1, 2, 3. Então, esse número multiplicado por esse retornou para a gente o número 2, né? Vezes 10 a 17, vezes 10 a menos 19. Multiplicação de bases iguais. O que a gente faz com os expoentes? Soma, né? Então, vai ficar Q igual a 2 vezes 10 a 17 mais menos 19. Mais e menos dá menos. 2 vezes 10 a menos 17 menos 19. 17 menos 19, menos 2. Então essa aqui é a quantidade de carga elétrica que passou por lá. Mas ele quer o quê? A corrente. Quem quer a corrente? Quantidade de carga, que é isso daqui, dividido pelo tempo. Qual foi o tempo? 1. Né? Então isso vai dar 2 vezes 10 a menos 2 ampere. Só que o exercício tem... Vamos ver se tem alternativa. Será que tem essa alternativa lá? 2 vezes 10 a menos 2? Não tem, professor. Por que não tem? Porque o exercício pede em miliampere. Lembra do milli, aquele prefixo que vale 10 a menos 3? A gente vai ter que fazer aparecer um milli aqui, ok? Aqui está 10 a menos 2. Para ele virar menos 3, eu tenho que andar minha casa para a esquerda ou para a direita, né? Para onde que a quantidade de casa no expoente diminui? Andando essa vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Então, se eu virar 20, né? Uma casa para cá que é 20. Aí eu perco mais uma casa. Tava 2, perdi uma casa. Menos 2, menos 1. 20 vezes 10 a menos 3. Então, a quantidade de corrente elétrica que passou lá em miliamperes, que passou lá, né? 20 vezes 10 a menos 3, que corresponde a quanto? 20 miliampere. Tem essa alternativa, 20 miliampere? Ainda não tem, professor, 20 miliampere. Mas se a gente observar aqui a alternativa letra B, é só colocar 20, né? Não tem necessidade de você colocar 20 miliampere. Bota 20. Qual desses números multiplicados aqui dá 20? A letra B, né? Que é 2 vezes 10. Então, alternativa para a questão 4 aí. Alternativa letra B. Então, com isso, a gente finaliza a correção dessa lista de exercícios de física. Abraços e até a próxima aula.